O nosso desafio é entender como que funciona a relação entre as profissões, o trabalho, a fé e o mundo em que a gente vive. Esse é o nosso grande desafio. Então, na semana passada, nós falamos a respeito de alguns conceitos e eu queria só resgatar para a gente poder trabalhar em cima do que já foi falado, né? Então, a primeira questão que nós falamos foi a questão da vocação, que é a forma como as pessoas são, aquilo que elas ganharam, inclusive, de Deus, características, dons, talentos e habilidades, e que isso tem se perdido ao longo do tempo em favor da decisão de fazer a profissão do futuro. Então, assim, não importa muito quem eu sou. O que importa é para onde eu vou e o que eu vou fazer, porque ali é que eu tenho chance de sucesso, ali é que eu tenho chance de ser bem-sucedido. Então, tem se esquecido a combinação entre quem eu sou com aquilo que eu vou fazer. E isso tem trazido para nós uma série de consequências que nós vamos ver. Uma outra questão importante que nós tratamos na aula passada é a sacralização do indivíduo. Ou seja, a gente está perdendo a noção de senso comum. Então, o que interessa para mim no meu trabalho é aquilo que eu vou fazer para mim mesmo. O serviço é mera, é a fonte, é o meio para qual eu vou satisfazer meu ego, vou satisfazer minhas expectativas financeiras e tal. Então, tem se perdido muito essa noção de que quando você trabalha, na verdade, você tem uma função social. Quando a gente pensa em qualquer profissão, a profissão ela serve à sociedade de uma certa maneira. Isso tem se perdido em função da sacralização do indivíduo. Falamos a respeito da profissão do futuro, que tem colocado os nossos jovens num estresse muito grande, porque se ouve muito assim, você está entrando na faculdade hoje, mas daqui a 5 anos sua profissão não vai existir mais. Né? Então, esse culto ao que vai acontecer no futuro também tem colocado muitas questões para os nossos jovens e para nós também, né? Enquanto profissionais. E aí a gente falou da perspectiva de que o trabalho ele é visto como um chamado de Deus. Ou seja, aonde Deus te colocou, é ali que você vai florescer. Independente de qual seja a sua profissão, independente de qual seja a sua situação, em termos de sucesso, em termos de realização, mas você está ali. Aproveite a oportunidade para que você construa ali um testemunho de vida. Né? O trabalho também é uma oportunidade de demonstrar amor ao próximo. Um exemplo que a gente usou foi a questão das vendas. Né? Por exemplo, um vendedor que está ali, entendendo que é um chamado de Deus, ele pode exercer amor ao próximo na medida em que ele defende os interesses desse próximo, sem abrir mão de defender os interesses de quem ele representa. Mas é um serviço. Né? Então eu posso demonstrar amor ao próximo através do meu trabalho. O trabalho de Deus na criação, ou seja, Deus trabalhou na criação e Deus trabalha até hoje, ou seja, o trabalho faz parte da essência de Deus, e nós, como indivíduos que somos criados à sua imagem e semelhança, também temos esse DNA. O trabalho não é algo que foi amaldiçoado após a queda, não. Ele estava nos planos de Deus antes da queda. Então, por isso, ele é algo que está no nosso DNA. E o homem é criado para dar continuidade ao que Deus já havia feito. Então Deus trouxe a criação até um determinado ponto. A partir dali, ele falou: olha, você vai me representar e vai desenvolver a criação que eu tinha feito. Tá? E esses princípios eles são importantes porque nós vamos revisitá-los alguns momentos aqui e nós vamos ter que lançar mão de algum desses princípios. Tá bom? Claro aqui, pessoal? Então vamos em frente. Bom, nós temos vivido na nossa sociedade duas mentalidades que concorrem. E, de certa forma, a gente corre muito risco de estar entre uma delas. Existe uma terceira que talvez seja um pouco mais equilibrada, mas isso tem acontecido de uma maneira muito presente nos nossos dias. A primeira diz que o trabalho é uma maldição. Sabe aquele cara que fica com depressão quando ouve a música do Fantástico? É esse, né? E um barato é que eu fico olhando para algumas caras aqui, acho que não sabe o que é mesmo, não sabe o que é Fantástico, né? Porque ninguém mais assiste.
Mas é isso, quer dizer, o trabalho é um fardo, é algo penoso e, consequentemente, tem os seus desdobramentos. E tem outras pessoas que acham que o trabalho é o sentido da vida. E isso tem um impacto diretamente ligado ao relacionamento que nós temos em relação ao descanso. Olha como isso mexe na forma como a gente enxerga o descanso. Primeiro, quem vê o trabalho como uma maldição, enxerga o descanso como o momento que faz sentido ao trabalho. Ou seja, eu trabalho para ter descanso. O trabalho é uma maldição, é algo que eu não gosto, então eu vou trabalhar o máximo possível para eu ter o máximo possível de descanso. Então, o descanso passa a ser o grande objetivo. Exemplo, eu vou trabalhar bastante porque eu vou tirar 30 dias de férias. Então, as minhas férias têm que ser perfeitas e tal, porque, afinal de contas, eu paguei um preço muito alto no trabalho para poder merecer esse descanso que eu estou tendo. Essa é uma forma de enxergar. E o segundo caso é o caso em que fala assim, a minha vida é trabalhar. Então, o descanso é uma oportunidade só para eu recarregar as baterias e voltar para o trabalho. E essas duas visões acabam perdendo muito do que significa o descanso, do ponto de vista bíblico. Quando a gente olha lá para Gênesis 2:2, que diz assim: E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus precisa descansar? Não, né? Por que ele institui o descanso após o trabalho de 6 dias? O descanso não pode ser simplesmente recarregar baterias, concorda? Porque Deus não precisaria de recarregar bateria. Assim como ele também não entende que o trabalho é algo penoso e que por isso precisa descansar. Né? E que o descanso faz sentido todo o trabalho que teve. Então, existe algo no descanso, quando a gente olha da perspectiva bíblica, que vai além dessas duas visões que a gente tem nos profissionais. Quando a gente vê o texto de João Calvino, ele diz assim, ó: Será que Deus criou o alimento apenas para satisfazer uma necessidade, a nutrição? Ou também para deleite e júbilo? Da mesma forma, o propósito da vestimenta, além da satisfação de uma necessidade, proteção, era beleza e decência. Nos gramados, nas árvores e nos frutos, independentemente de suas várias serventias, também há beleza na aparência e delícia na fragrância. Resumindo, ele não nos concedeu tantas coisas que, além de úteis, são necessárias e necessárias são atraentes? Dá para perceber o descanso nessa perspectiva? Existem fatores fisiológicos que recomendam que a gente descanse. Mas não é só a satisfação de uma necessidade. O que quer dizer quando a Bíblia fala que Deus viu que era bom, muito bom? Ali ele não está satisfazendo uma necessidade dele como Deus, mas ele está desfrutando de algo que foi feito. Ele está contemplando algo que foi feito. Agora, se nós entendemos que o nosso trabalho é um chamado de Deus e que, portanto, existe ali algo além do próprio trabalho, o descanso deve trazer para nós a sensação de contemplação. Não do próprio trabalho, mas contemplação do próprio Deus. Porque se o trabalho veio de Deus, e eu sou grato a Deus pelo trabalho que Ele tem me dado, eu tenho que contemplar o próprio Deus. Então o descanso ele não pode ser entendido como recarregar a bateria para voltar para o trabalho, e nem o sentido em que eu descanso, porque afinal de contas eu paguei um preço alto para trabalhar. De certa maneira, a forma como eu encaro o descanso diz muito a respeito da forma como eu enxergo o trabalho. Percebe? Se eu trago o conceito correto de descanso, eu vou entender de maneira correta também o que significa o trabalho.
Descanso não é só para recarregar a bateria. Descanso não é a compensação pelo sacrifício que você fez durante a semana. Mas o descanso é o momento em que você para, um instante, para você contemplar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Recalibrar seus olhares. Louvar o próprio Deus, adorar o próprio Deus. Esse é o sentido do descanso. E a gente muitas vezes distorce em função da perspectiva errada que a gente desenvolve com relação ao trabalho. Então o texto diz assim, né? E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Mais uma vez, pessoal, Deus não precisava descansar. Mas ele instituiu o descanso como uma forma de contemplação, como uma forma de desfrute daquilo que ele tinha criado. Então, se nós estamos entendendo o trabalho de uma maneira equilibrada, nós temos que entender também o descanso de uma forma equilibrada. O descanso ele serve para que a gente possa contemplar aquilo que Deus tem feito, ser grato a Deus, louvar a Deus pelo que Ele tem feito através das nossas vidas. E isso só é possível na medida em que eu entendo que o próprio Deus é quem nos proporciona o local de trabalho, nos capacita a executar aquilo que está debaixo da nossa responsabilidade. E isso deve gerar em nós um motivo de gratidão e de louvor a Ele mesmo. Trabalhar sem descansar é algo que não é previsto por Deus. Só descansar e não trabalhar também não. É o equilíbrio, as duas coisas, é trabalhar e descansar. Tá claro isso? E aí a gente começa a trabalhar numa questão também que é muito importante. O trabalho é algo digno por si mesmo. Olha só que interessante. O texto de primeira Gênesis é ótimo. De Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Não é interessante você pensar que um Deus tão poderoso, que criou através da sua palavra tudo que a gente conhece, tenha num determinado momento falado assim, bom pessoal, eu fiz até aqui, daqui para frente toca vocês? Não é interessante a gente pensar nisso? De que Deus poderia ter feito o mundo tal qual a gente conhece hoje, de maneira pronta, sem participação do homem. Agora, por que Deus nos delega a questão do trabalho a partir da criação? Porque existe dignidade no trabalho. Na essência de Deus existe o trabalho. E como nós somos criados à sua imagem e semelhança, nós também temos no nosso DNA a questão do trabalho. E isso tem que ser para nós um motivo de alegria, de gratidão a Deus, mas um motivo também de alerta. Porque, pessoal, a questão do trabalho é muito profunda. Percebe? Está na nossa essência. Então, nós temos um risco de distorcer isso que está dentro de nós de maneira errada. E tratar o trabalho de uma maneira que não foi a maneira como Deus pensou. E isso é muito possível, principalmente depois da queda, onde a gente distorceu vários valores. Então, eu não sei se hoje ainda vocês percebem esse tipo de coisa, mas era assim, o emprego era quase o sobrenome da pessoa. A identidade da pessoa estava muito associada ao que ela fazia, né? E essa exacerbação do trabalho está errada, tanto quanto está errado você não trabalhar. Então, assim, a dignidade do trabalho ela está estabelecida por Deus e na Bíblia você não vê nenhuma distinção a respeito de trabalhos mais nobres e trabalhos que são menos nobres. O trabalho é digno. Esse é o ponto. O trabalho foi instituído por Deus, Ele nos outorgou o trabalho e todo trabalho é digno. Não existe distinção.
Mas o que aconteceu no passado e que traz reflexos para nós até hoje? Para ser semelhante aos deuses, os seres humanos deveriam se afastar da vida ativa, do trabalho e dedicar-se à contemplação. Esse é um pensamento dos antigos gregos, que dizia que o trabalho era algo indigno do homem. Percebe o contraste que existe entre aquilo que a Bíblia fala e aquilo que os pensadores falam? A Bíblia diz o seguinte: o trabalho é digno por si só porque Deus tem na sua essência o trabalho e delegou ao homem o trabalho. E os gregos dizem o seguinte: trabalho não é digno, porque a dignidade está em contemplar as coisas, não em trabalhar. E isso faz com que a gente tenha alguns desdobramentos na nossa própria vida. Aqui tem uma frase que está colocada no livro que eu acho que é interessante dividir com vocês. O caminho que leva à paz e à felicidade verdadeira consiste em aprender a conquistar um desapego pelas coisas deste mundo. O trabalho, então, era uma barreira para a vida mais nobre. O trabalho impossibilitava ao homem parar acima da monotonia da vida na terra e alcançar o reino da filosofia, que significa o domínio dos deuses. Esse era o pensamento grego. Ou seja, o trabalho são para pessoas de menor estirpe. E os nobres, o que fariam? Não, nós vamos aqui ficar filosofando, né? Achei interessante essa questão que ele coloca aqui, né? Que é monotonia da vida na Terra para você poder contemplar. Mas era o pensamento que tinha lá. Então, esse pensamento grego trouxe para nós a seguinte questão. A estrutura social grega inteira ajudava a sustentar esse conceito, porque se apoiava na premissa de que escravos e artesãos realizavam o trabalho, possibilitando assim que a elite se dedicasse a exercitar a mente nas artes, filosofia e política. Então existe uma supervalorização dos trabalhos, entre aspas, que estão voltados à mente, e dos trabalhos que estão voltados a fazer algo, a trabalhar com o corpo. E a minha pergunta para vocês, isso é diferente hoje? Só a questão que antes eles estavam preocupados com artes, filosofia e política. Hoje em dia o que a gente vê é que eles se preocupam muito só com o consumismo, né? É verdade, ganhar dinheiro, né? Mas olha que interessante, isso que foi plantado há muitos séculos atrás tem reflexos até hoje. Hoje, qual que é o trabalho valorizado? É o trabalho que usa a mente. Muito mais do que o trabalho braçal. Né? E isso acontece também na própria igreja. Na própria igreja existem trabalhos que são mais valorizados do que outros. E normalmente essa valorização está associada a isso. Se você usa a mente, você tem um trabalho mais nobre. Se você usa a mão, você tem um trabalho menos nobre. Só que lembra que a gente viu que a Bíblia não faz distinção? Que trabalho é trabalho. E a gente colhe isso até hoje. Né? Desdobramentos disso. Né? Se existe essa divisão entre trabalho nobre e trabalho menos digno, você começa a ter alguns problemas do seguinte, né? A sociedade cada vez mais se divide em classes eruditas e prestadores de serviço. E a consequência é que ninguém quer ser prestador de serviço, todo mundo quer ser classe erudita. E, consequentemente, começa a faltar mão de obra. A ponto de algumas pessoas, simplesmente quando tem uma necessidade e tal, fala assim, não, eu não vou fazer essa atividade porque essa atividade está abaixo da minha dignidade. Triste isso, não é? Mas é uma realidade. É uma realidade muito presente nos nossos dias. E acho que tem um ponto também, né, que a pessoa, o prestador de serviço hoje,
exatamente por essa dicotomia aí de classes eruditas e prestadores de serviço, é que o cara, um prestador de serviço, fala, minha profissão não tem. Então ele não trata aquilo como qualidade. Então, além da gente estar perdendo a mão de obra, a gente também tem perdido a qualidade dessa mão de obra, porque não encaram como uma necessidade. A própria pessoa encara como algo que não tem valor. Então isso é um problema também cada vez mais que a gente tem vivido na sociedade hoje com relação ao trabalho, né? E isso que a Débora está falando, a gente conversa muito, por exemplo, na área de corretagem. Tem pessoas que têm um talento para corretagem, mas, por não se valorizar como corretor, se dedica um pouco. É como se fosse um fardo trabalhar nessa profissão, o que é um grande engano. Tanto é que pessoas que se dedicam, que vão bem e que têm as habilidades para isso, vão muito bem e vivem muito bem. Mas o fato da gente estar num contexto onde isso é pouco valorizado, isso traz impactos na maneira como a pessoa encara o seu próprio trabalho. Né? Então, é um alerta para nós. É um alerta para nós que somos pais. É um alerta para os jovens. Porque todos os trabalhos são dignos. E eu não tenho nenhum problema com isso. Nós não podemos ter. Se você junta esse conceito com o conceito de que é Deus quem te dá as oportunidades que surgem, qualquer oportunidade que Deus te dá, você deveria servir com alegria, não é? Mas não é a realidade que a gente vê. A gente trabalha no Gapro, né? E o Gapro tem muito essa questão de trabalhar com quem está em transição de carreira e tal. E um dos conflitos que a gente vê lá é justamente esse, de pessoas que às vezes estão precisando de trabalho, surge uma oportunidade que é vista como algo abaixo da sua qualificação e a pessoa não vai. Percebe o problema que a gente está criando para nós mesmos, né? E para a pessoa. Eu trabalho com recursos humanos e é muito interessante. Às vezes você vê pessoas que são talhadas para a função que estão. Têm o perfil, gostam do que fazem, né? Fazem muito bem. E existe uma pressão em cima dela para ela se tornar um gestor. E não poucas vezes a pessoa vira gestor e a vida dela passa a ser um inferno. Porque ela não foi talhada para aquilo. Tem pessoas que são extremamente habilidosas com software, por exemplo. Aí, você deixa de mexer com software para mexer com gente. É outra pegada. São outras competências. E aí, vocês já devem ter ouvido muito essa frase, né? Perdeu um bom técnico e não ganhou um bom gestor. Mas por que isso acaba acontecendo? Por pressão da sociedade. Não, você tem que ser gerente, você tem que ser diretor, você tem que crescer. Mas se você está ali e aquilo lá te realiza como profissional, é muito provável que você esteja trabalhando em algo que está dentro do seu perfil. E isso é muito bom. Nós temos que aliviar a pressão em relação ao desenvolvimento do próprio trabalho. Né? Então, não existe trabalho que não seja digno. Não existe. Todo trabalho é digno. E todo trabalho em que Deus te coloca é uma oportunidade para você desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida. E também uma forma de honrar e glorificar o nome dele, né? Porque se esse é o foco do trabalho, depende da sua profissão, do seu cargo, você está ali para honrar e glorificar. Então faça o seu melhor, porque é para ele, e as consequências ele vai dar na medida que ele quiser. Exato. É interessante, Lucas, porque a gente associa o sustento ao trabalho. Mas o trabalho é uma das várias maneiras que Deus tem para nos sustentar. O nosso sustento, do ponto de vista mais amplo, não vem só através do trabalho, porque a gente está falando de sustentar, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando da vida,
Tudo isso é sustentado por Deus. Inclusive, o nosso alimento. A Bíblia fala que a gente não deve se preocupar com alimento nem com o que vestir. Se essa é uma verdade, por que eu associo o trabalho ao meu sustento? O sustento é com Deus. E o trabalho também. Mas não são caixinhas que necessariamente se comunicam. Mas a gente faz essa associação. Pois não. Eu sempre tive essa visão. Sempre depende de Deus, fé e tudo, mas é o meu trabalho que vai trazer sustento. Às vezes que eu passei por desemprego, e não foi pouco tempo, foram tempos, do tratamento de Deus, quem sabe, o período que a gente mais teve uma vida, só não aproveitei, mas foi uma vida tranquila, em que nada nos faltou. Então, você falou, realmente, o sustento não vem do trabalho, vem de Deus, ele usa o trabalho. Quanto mais a gente tirar essa visão do trabalho como sustento para glorificar Deus, dizendo que as coisas facilitam. Mas parece que você vê muito mais resultado do seu trabalho, né, do que propriamente o alimento. Nossa, precioso esse comentário. Nós vivemos isso em casa também, né? E foi interessante porque no ano em que foi o primeiro ano de desemprego, no final do ano uma pessoa chegou para mim e falou assim, e aí, 2017, eu virei para a pessoa e falei assim, um ano para ser esquecido, né? Aquilo me pesou tanto no coração. Por quê? Porque naquele ano eu pude experimentar de tantas bênçãos, que não tinha a ver com trabalho, mas tantas bênçãos como família, na comunhão com Deus, sabe? Preciosa. E aquilo me pesou muito no coração, sabe? Depois eu pedi perdão, fui conversar com Deus, com o chefe, né? Senhor, me perdoa. Então, assim, a gente precisa colocar essa perspectiva do trabalho de maneira ajustada. O trabalho não é a razão do nosso viver. Como ele também não é uma maldição. Mas o trabalho é algo dado por Deus, em que ele nos traz todas as habilidades. E não existe trabalho que não seja digno. Todo trabalho é digno, porque foi criado por Deus. E se essa é a oportunidade que Deus está te dando para servi-lo, para tirar o seu sustento, é graça de Deus. Tanto quanto alguém que talvez na tua visão seja bem sucedido. Percebe? Não tem diferença. A graça é a mesma. A graça é a mesma. Então não existe trabalho que não seja digno. Quando a gente se coloca numa posição em que esse trabalho não é digno de mim, quem é você? Na fila do pão, como diz o outro, né? Então a gente precisa de fato enxergar a dignidade, ela é dada por Deus a todo o trabalho e isso está dentro do nosso DNA. Então o que a Bíblia diz a respeito desse assunto, né? No Salmo 8, de 4 a 8, diz assim, ó, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Olha só o que Deus fez. Ele pegou toda a criação e uma das suas criaturas e falou assim, daqui para frente, toque em frente, né? Agora é com você. Então, o trabalho, do ponto de vista de Deus, é algo que é dado de maneira graciosa a todos nós. Olha que interessante, né? Eu não tinha pensado nisso. E esse livro que me fez pensar. Se Deus viesse ao mundo, na visão dos gregos da antiguidade, ele seria um rei filósofo. Lembra da contemplação e tal, cara? Se fosse romano, seria um estadista. O cara que controla lá o país e tal. E como que Deus veio? Carpinteiro. Não é interessante a gente pensar nisso, né? Quer dizer, a gente está aqui fazendo elucubrações a respeito de profissões que têm valor, em detrimento de profissões que não têm valor, mas Deus veio como carpinteiro.
o Rei da Glória, né? Quando encarnou, ele veio como carpinteiro, né? E aí, a sociedade, por essa valorização e por essa distinção, começa a provar do seu próprio veneno, né? Não existem bons profissionais em muitas carreiras essenciais na sociedade. Se você pensar, por exemplo, em enfermeiro, professor, falta. Então, percebe que a gente vai vivendo uma dinâmica onde a gente vai perdendo a possibilidade de usufruir daquilo que a própria sociedade poderia trazer. No Antigo Testamento, Deus é retratado como um jardineiro, não é? Jardim do Éden, tal, tal, tal. E no Novo Testamento, como um carpinteiro. O Deus dos deuses, né? Eu tenho um filme aqui para passar para vocês. Se a internet funcionar, vamos ver se ela vai funcionar. Por enquanto, nada. Deixa eu ver se eu consigo. Esse é o desafio, né? Ah, lá foi. De outras 10, porque não é uma só. Não é uma só. Não é só comprometimento, né? Então, assim, o maior risco quando a pessoa tenta traduzir 85. accountability é traduzir por responsabilidade. Porque não é. É algo muito maior. Então, eu fui, né, aqui nesse país, diretoras. Você sabe que eu escrevi um livro sobre a accountability. O que me levou a escrever esse livro, Adalberto, foi uma experiência que eu tive numa escola pública aqui em São Paulo. Gente, O moinho vai de ter uma Deus, feira ele que vai mói marcar bem a testa das devagar pessoas, e que bem lá, pesado. Convidado para fazer uma palestra pública, Legal. para uma palestra gratuita, né, pro bono, como fala, para professoras. Uma palestra de como dar aula, como fazer apresentações, como usar PowerPoint, essas coisas básicas. Então eu fui nesse bairro Americanópolis. É engraçado que quando eu entrei no táxi e dei o endereço e o taxista e falei para ele, o senhor me leva lá e aguarda? Ele falou assim, levar, levo, aguardo, não. Lá não dá para esperar. E eu fui para lá e entrei na sala da diretora. E eu não me esqueço disso até hoje, porque a sala tinha livros até o teto, tinha prateleiras feitas de madeiras, de prancha, sabe? Até o teto. Você circulava assim, parecia uma biblioteca. E caixas de brinquedos no chão. E eu olhei e, assim, conversando com ela, fiz um elogio. Fiz um elogio à prefeitura. Poxa vida, que bacana, né? A prefeitura cumprindo a palavra. E ela olhou para mim, assim, com espanto, e falou assim, você acha que isso aqui é dinheiro da prefeitura? Assim, com um cara assim, seu tonto, né? Você acha que isso aqui é dinheiro da prefeitura? Eu falei, não é? Ela falou, pera só um pouquinho. Foi ali na sala ao lado, na sala das professoras, chamou uma delas, Cidinha, e falou, Cidinha, vem cá. Conta para ele de onde esse dinheiro vem. E a Cidinha falou, olha, aqui é o seguinte, a cada 3 meses, a gente pega 10% do nosso salário, da diretora, das professoras, das serventes, das faxineiras, todo mundo, para entrar aqui tem que entrar já com essa mentalidade. A cada 3 meses, juntamos esse dinheiro. Vamos até 25 de março e compramos os brinquedos. E depois vamos ao sebo e compramos os livros. E aí ela terminou com uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, e a gente faz isso porque nós somos apaixonadas pelo que fazemos. E eu que fui lá, crente que eu estava fazendo um favor, saí de lá com uma lição de vida. Porque aquilo ficou na minha cabeça, né? O que faz uma pessoa ir além? A gente está tão acostumado a ouvir assim, já deu meu horário, isso não é meu cliente. Já fiz minha parte. Já fiz minha parte, já mandei o e-mail, já estava aqui quando eu cheguei. Sempre foi feito dessa maneira. Se eu soubesse que era para hoje, teria feito. Estou aguardando a resposta. E assim vai, né? A gente está tão acostumado com isso, que aquilo ficou assim, o que faz uma pessoa ir além? O que faz uma pessoa sair do seu quadrado, dos seus deveres e se transportar em bem do próximo? E eu fiquei falando isso com amigos, né, alguns palestrantes, amigos meus, até que o Benvenuti, João Carlos Benvenuti, falou para mim assim, João, tem nome para isso.
É accountability, é uma virtude. Já que você gostou tanto dessa história, você devia ir atrás pesquisar. E eu fui. Fui atrás, descobri que essa palavra não tem tradução em nenhum outro idioma. Não tem no mandarim. É como commitment também. É como commitment. Commitment você precisa de saudades para traduzir para o inglês, você precisa de umas 10 palavras. Exatamente. Commitment para traduzir para o português, você precisa de outras 10, porque não é uma só. Não é uma só. Não é só comprometimento, né? Então, assim, o maior risco quando uma pessoa tenta traduzir accountability é traduzir por responsabilidade. Porque não é. É algo muito maior. A diferença é entre uma mãe e uma tia. Você fala assim, uma tia pode tomar conta da sobrinha dela, uma sobrinha de 5 anos de idade, Sim. enquanto uma mãe, sábado à tarde, vai trabalhar? Claro que pode. Mas não seria bom que a mãe deixasse um bilhetinho assim? Não dê bebida e comida com corante de uva. Ela é alérgica. Uhum. 2. Se ela for picada por abelha ou formiga, meio comprimido de celistamine. E 3. Se a febre voltar, 15 gotas de escaflã. Qualquer coisa assim do tipo. Eu te pergunto, é bom que a tia ande com esse bilhetinho? O que você acha? A tia. Sim. E a mãe precisa andar? Não. Por que não? Porque a mãe é a mãe. Então, essa é a diferença entre accountability e responsabilidade. Deixa eu... Responsabilidade é de fora para dentro, do indivíduo, e accountability de dentro para fora. Bom, nós estamos vivendo hoje no país uma série de escândalos de corrupção. Interessante, né? João Cordeiro, eu tive o privilégio de trabalhar com ele. Trabalhei um ano e meio com ele, pessoa muito séria e tal, mas não é cristã. E eu queria pedir para você trocar uma ideia com quem está próximo de você, para a gente tentar entender, com base naquilo que a gente tem visto, o que é esse princípio que está dentro, que faz com que a gente tenha accountability, que é de dentro para fora, conforme ele falou lá, e acho que ele está certo. Mas quais são os princípios que estão envolvidos aí? Pode ser? 5 minutinhos, acho que aí vai dar um intervalo. Troca uma figurinha com quem está próximo de você aí. Quem terminou, vamos para o intervalo, na volta a gente fala sobre isso. E aí? O que a gente pode aplicar, né, do que a gente viu aqui com o vídeo que o João Cordeiro, né, o conceito que o João Cordeiro trouxe em relação a accountability? O que a gente pode entender? O que vem a ser esse de dentro para fora que ele fala? Quando a gente olha para os conceitos e para os princípios bíblicos. Bom, a palavra fala que a gente tem que fazer o nosso chefe como se fosse para Deus. Sim. Porque quando você fala ser pontual, você não precisa ter um horário programado, mas você tem que ser pontual. Eu sei que diante de Deus eu tenho que responder pelo que eu faço. Eu tenho que fazer as coisas corretas, se meu patrão pegar, ou não preciso fazer o que o patrão não está vendo. Mas se eu entendo que o que eu faço é para Deus, eu já vou ter uma boa prestação de serviço, com primazia, com toda dedicação sempre. Tratar todos com igualdade no trabalho, da alta gerência a faxineiro, né? Porque nos parece ser um funcionário bacana, né? Mas entender que todo mundo de Deus é igual, eu vou respeitar todos. Então, não precisa alguém me orientar profissionalmente disso. Simplesmente por eu fazer de acordo para Deus, qualquer gente de Eu trabalho. acho que é até mais do que pensar para o meu patrão, sabe? É pensar que, na verdade, quando eu trabalho, independente de onde eu trabalho, na empresa, eu presto serviço para o cliente. E o cliente, ele é o foco. Não está trabalhando para o Maurício. Trabalhando para o reino, para as pessoas. Quando eu presto meu serviço no meu trabalho, eu estou trabalhando para o cliente, que é o serviço para eles. Ou seja, aqui foi tratado o seguinte, né? Quando a primeira questão foi a questão da excelência, né? Então, se eu estou entendendo que ali é algo que é dado por Deus, então esse de fora para dentro que o João fala é um sentimento onde eu reconheço a soberania de Deus e sei que trabalho para Ele. Esse é um ponto. O segundo ponto foi de que o meu trabalho serve à sociedade de uma forma geral. Então, eu tenho que olhar não só para quem é meu chefe, mas eu tenho que olhar também de que o meu serviço impacta a vida de outras pessoas.
e com isso eu consigo demonstrar amor ao próximo. Uma das coisas assim que foi bem difícil para eu mudar, porque Deus teve que trabalhar muito, é essa questão, né, só para complementar o que ela falou, de serviço, né? Então Jesus lá, acho que é Marcos 10, que fala, eu vim não para ser servido, mas para servir. Então, se eu tenho um espírito de servo, eu vou dar conta de toda essa visão muito mais ampla, não é só o que eu faço aqui pontualmente, né? Sim. Quer dizer, eu me coloco numa situação em que eu enxergo que ainda que eu tenha um cargo de liderança, eu estou ali para servir, né? Para exercer amor ao próximo, para honrar a Deus. O que mais, pessoal? O que a gente pode entender do vídeo que a gente viu em relação aos princípios bíblicos? Pois não. Eu sou terapeuta comportamental e eu vi do meu antigo pastor que eu tinha que aprender a ganhar dinheiro. E aquilo me chocou muito, porque eu tenho um dom, eu trabalho com doações, trabalho com as pessoas. Então, assim, eu boto umas roupas no carro. Quando eu paro no semáforo e a pessoa está lá atendendo, primeiro a gente tem um hábito assim, a gente dá o dinheiro e não pega a bala. Só que agora eu sempre observo se a pessoa está sem. Aí eu vi que estava com a roupa rasgadinha. Aí eu dei umas roupas. Aí quando eu voltei, eu vi que ele estava na roupa. Eu falei assim, então eu vou dar mais umas. Então eu vejo assim, a visão do meu pastor, ele falava assim, não, tudo que você fizer, você tem que aprender a ganhar dinheiro. Se você vai ajudar uma pessoa a divulgar, eu gosto muito de divulgar, a pessoa está vendendo isso, mas você tem que aprender a ganhar dinheiro. E eu não consigo ver dessa forma. Eu, agora, ouvindo essa palestra, assim, abre um leque e realmente a gente precisa servir. O retorno, as bênçãos, elas já vêm de Deus. Já veio, né? Deus já fez. E dessa forma tem. Legal. Entendendo também assim, né, que existe espaço e nós não estamos aqui pregando de forma alguma de que a remuneração, né, a contrapartida não é algo santo, é algo santo. Talvez você possa distorcer isso e trazer aquilo que é graça de Deus e transformar isso em algo que não seja bom. Sim, sim. Então, assim, eu acho que profissionais que são bem-sucedidos e que têm sucesso no trabalho, do ponto de vista humano, inclusive, são bênçãos de Deus, né? Se for pegar Davi, Salomão, todos tiveram posse. Então, assim, a gente também não pode achar, né, que ter uma visão que também é distorcida, de que a remuneração não importa, de que o lucro nas empresas não é saudável. É saudável sim. Porque nós temos que lembrar que uma empresa que fecha é uma empresa que traz um dano à sociedade muito grande. Então, assim, só aproveitando o tema que você trouxe, né, que eu acho que é justo você ganhar de acordo com as suas atividades. Se eu tivesse falando algo diferente disso, eu estaria sendo o maior hipócrita. Que uma das coisas que eu faço nas empresas é implantar sistema de meritocracia. Então, tem esse lado também que é importante que a gente ressalte. E, gente, o dinheiro, o ser bem-sucedido, é graça de Deus. É graça de Deus. Então, também temos que ter essa consciência, né? Mais alguma observação em relação ao vídeo? Pois não, César. Assim, eu acho que, não sei se até sendo um pouco polêmico, assim, na linha que você falou de distorcer as coisas também, essa questão da contabilidade, não sei agora. Accountability. Acho que também tem empresa que pode levar isso, distorcer um pouco, começar a exigir muito da pessoa, e também isso não é saudável, tem muita empresa que cobra demais. Eu acho que tem empresas que às vezes não considera muito esse equilíbrio entre a vida pessoal, a vida no trabalho, e assim, já dentro da minha empresa tem projetos que estão exigindo demais, por exemplo, comprometimento, assim, a pessoa tem que ficar disponível sábado, domingo, de madrugada, não era para ser dessa forma, não é que assim, tem empresa que vai para o Modu, mas começou a ter coisas que não aconteciam mais, entendeu? Só tem que trabalhar à noite, tem que trabalhar de madrugada, não era o esperado, não era parte do contrato. Eu também acho que não é.
Não, com certeza, César. E eu acho assim, as ideias não se conflitam no seguinte aspecto. Aqui a gente está tratando da nossa relação com o trabalho, né? Agora, quando a gente olha para as empresas em relação aos trabalhadores, que seria uma outra perspectiva, de fato existem distorções grotescas, né? Então também acho que você está 100% certo, acho que é por aí mesmo. E um ponto que eu acho que vale a pena a gente refletir, inclusive com o que foi mostrado em termos de exemplo, é quando eu perco essa noção de que aonde eu estou é graça de Deus, na medida em que eu vejo, esse emprego não é tão digno de mim, coisas desse tipo, eu perco a capacidade de desenvolver um coração grato. Isso daqui não é suficiente, né? Eu tinha que ganhar mais, eu tinha que estar num outro lugar, e a gente perde, e a gente começa um processo aonde eu, independente de onde eu esteja, eu preciso de mais. O não ter o coração grato é uma das consequências da perda da noção real de que você está onde está, porque existe um Deus amoroso que controla todas as coisas e permitiu que você estivesse exatamente nesse lugar que você está. Faz sentido isso? Quer dizer, a relação com o trabalho, ela tem que passar por esse elemento, aonde eu tenho a noção exata do que eu faço, para quem eu faço e os motivos pelos quais eu faço. E não ter coração grato significa você dizer que você tem uma solução melhor que a que Deus tem. Então, quando a gente olha lá para a sacralização do indivíduo, o que a gente percebe? Não importa o que Deus quer, importa o que eu quero. Importa que eu seja bem-sucedido. E aí você se transforma numa pessoa que é insatisfeita e passa a vida, passam os anos e você deixa de curtir a jornada, sabe? A vida nossa é curta, né? Se você for ver da perspectiva da eternidade, ela é muito curta. Exato. Você para de desfrutar. Por quê? Porque você está sempre pensando no dia seguinte, no que vai acontecer. Então são questões importantes para a gente refletir, né? O trabalho é graça de Deus, é concedido por Deus, é Ele quem dá as nossas habilidades. Esteja onde estivermos, existe dignidade, porque nós somos criados com o trabalho no nosso DNA, que é a imagem e semelhança do nosso Deus. E por causa disso nós temos que ser gratos. É uma forma de você adorar, né? A Deus com o trabalho, com o dom, você fazendo o seu melhor, entendeu? É reconhecer, né, Popó? Assim, Senhor, sou grato pelo que o Senhor tem me dado, pela capacitação, e vou exercer aqui da melhor forma, com equilíbrio, né? Que o César falou é verdade também. Às vezes você precisa também falar nãos. Precisa falar nãos. Por quê? Porque existem outras prioridades. Existe a sua família, existe o próprio serviço a Deus, existe o próprio Deus. Então, são questões que não são simples de resolver, né? E talvez a gente esteja falando de um compartimento isolado, mas a nossa vida não é compartimentalizada, né? Sei lá. Então, nós estamos falando a respeito de um aspecto, mas são vários outros que, combinados, traz para nós uma complexidade bastante importante na nossa vida. Bom, uma coisa interessante com relação a essa questão, né, do mental e do uso da mente, é que o mundo que virá é um mundo físico. A gente às vezes perde essa noção, né? A gente acha que nós vamos ficar na nuvem tocando harpa junto com os anjos. Não é. É um mundo físico. Olha o que diz Romanos 8, 19 e 21. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Quando a gente fala da Nova Jerusalém, ali não é no campo espiritual, imaterial.
Quando a gente fala da redenção da criação, a gente não está falando que vai virar tudo tridimensional, né, sabe, de outra dimensão e tudo vai ser, nós vamos atravessar a parede, não sei como é que vai ser, mas é físico. Tanto é que quando Cristo ressuscitou, o que ele falou para Tomé? Era corpo físico. Então, não existe essa questão de que o espiritual, o mental, é mais importante do que o físico, porque o físico será a forma como nós vamos viver a eternidade. E eu acho, aposto com vocês, a gente vai se ver lá, a gente pode bater essa aposta. Vai ter trabalho. Não tenham dúvida disso. Vai ter trabalho. Mas o trabalho está todo enraizado na mente. E a gente vê muitas pessoas que quando ficam mais velhas, aposentam, e a gente fala, né, nossa, não para perto, né? A pessoa não é porque ela trabalhou a vida inteira, é porque aquilo está dentro dela. É verdade. A gente vê as crianças querendo fazer as coisas. Sim. Os filhos da gente com 2, 3 anos, papai, posso te ajudar? Mamãe, posso te ajudar? Às vezes até tem alguns filminhos que mostram, né, o filhinho lavando o computador na banheira, né, coisas desse tipo, lavando o carro com bombril. Isso daí, se fizesse em casa, os 3 não sobreviveriam. Então, olha o que diz Apocalipse 21, de 1 a 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então, não existe essa questão de que o físico e o espiritual existam em termos de diferença de valor. Tudo é integrado e tudo tem valor, porque o Criador é o mesmo. Né? Nesse sentido é que a gente precisa trabalhar essa questão da nossa cabeça em relação à valorização do trabalho. Todo trabalho é digno, seja ele um trabalho braçal, seja ele um trabalho que não é braçal. E um aspecto interessante que passa a surgir a partir de então é que, na medida em que Deus atribuiu ao homem o desenvolvimento da civilização humana, no momento em que ele delega isso para nós, nós passamos a exercer o estabelecimento de um mandato cultural. A gente forma cultura. Não é só procriação, percebe? Não é só encher a terra e larga. Não. Existe, além da procriação, uma organização para que as pessoas tenham condições de se relacionar. Então, qual que é o mandato cultural que a gente vê na Bíblia? E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e a dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Lembrando que isso daqui é antes da queda. Agora, Deus não podia ter criado a terra já com todo mundo já feito, né? Não foi esse o plano de Deus. Então, na medida em que a gente multiplica e a gente enche a terra, nós estamos também na carona dessa ordenança que Deus nos deu, criando todos os elementos culturais necessários para a convivência do ser humano. E nós somos parte disso. Deus é o dono do mundo, mas nos colocou como seus mordomos para cuidarmos e para cultivarmos esse próprio mundo. Agora, é muito interessante a gente ver que esse trabalho que foi delegado por Deus, ele é um trabalho que funciona como um jardineiro. Então, olha só o texto, como é que diz aqui, esse texto que está no livro. Jardineiros não deixam a terra como a encontram. Eles a retrabalham para torná-la mais frutífera,
para extrair os potenciais de crescimento e desenvolvimento dos solos. Os jardineiros escavam o solo e trabalham nele com o objetivo em mente: dispor a matéria-prima do jardim de forma que produza alimentos, flores e beleza. A semelhança do jardineiro é o mandado cultural que nos foi dado. Ou seja, nós não vamos passar aqui no mundo e deixar tudo do jeito que está. Existe para nós uma necessidade de transformarmos a cultura à nossa volta. E isso muitas vezes está ligado a pequenos atos, a pequenas formas de enxergar o mundo de acordo com aquilo que Deus tem colocado para nós, para que a gente possa fazer com que esse mundo floresça, né? E isso tem a ver com o nosso testemunho no trabalho e em qualquer lugar que a gente esteja, né? Então, esse é o mandado de Deus para nós, para que a gente possa trabalhar. Tá claro isso, pessoal? Na medida em que eu trabalho, eu estou influenciando a cultura. Vou dar um exemplo. Se você está num trabalho, está desenvolvendo alguma atividade, a forma como você lida com as pessoas é um mandado cultural. A gente falou aqui, né, a respeito do tratamento que é dispensado para pessoas que estão trabalhando, às vezes como porteiro, enfim, seja lá que profissão que for. Ali você está trazendo elementos de cultura, porque cultura é a forma como as pessoas se relacionam e a forma como as decisões são tomadas. Então, se eu trato bem, eu produzo, através do exemplo, pessoas que também tratam bem as pessoas. Nós temos influência nos ambientes em que a gente vive, desde a família até os lugares que a gente frequenta. Eu não sei se vocês já viveram uma experiência de trânsito. Eu falo de trânsito, a Débora fica até arrepiada, né? Mas, você já experimentou fazer uma gentileza no trânsito? É muito interessante, porque ninguém espera. Quando você para e deixa uma pessoa atravessar a rua, por exemplo, a pessoa não sabe nem o que fazer, né? A pessoa sai lá agradecendo, tá? Porque não é normal. Não é normal. Quando alguém está querendo entrar e você dá passagem para a pessoa entrar, a pessoa te agradece, porque não é normal. Infelizmente, não é normal. Então, a forma como a gente se porta, a forma como a gente leva a nossa vida, influencia quem está à nossa volta. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando você ouve falar de uma pessoa e você ouve falar mal da pessoa, aquilo contamina. E você muitas vezes chega para a pessoa já com, né, como diz o outro, né, com o pé atrás. Então, a forma como a gente faz e a gente procede influencia a cultura à nossa volta. Olha que interessante, né? Eu pus aqui dar nome aos bois, né? Depois que formou a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Não é interessante você pensar que Deus fez isso, sendo que em Gênesis 2, de 19, em Gênesis 1, ele chama a luz dia e a escuridão noite? Por que ele deu nome lá e não deu nome para os animais? Né? Então, quer dizer, a continuidade da obra nos dá a oportunidade de desenvolvermos as nossas habilidades, a criatividade. Nos dá a oportunidade de nos conhecermos, inclusive, como indivíduos, sabendo que de Deus a gente recebe as habilidades e a gente passa a explorar isso de uma maneira bastante própria, né? Então é isso, né? Quando a gente fala a respeito de trabalho e o impacto que o trabalho tem na cultura, a gente tem que ter em mente que contribuir para a formação da cultura no local onde você trabalha é um chamado, onde quem tem como profissão ser cristão precisa aprender e reconhecer que Deus o colocou aonde você está, como um chamado ao serviço. Então, é desenvolver um coração grato, entendendo que você está lá por uma única razão. Deus quer você lá. E isso deve produzir em nós um coração grato de tal forma que eu tenha consciência de quais são os meus compromissos e de talvez fazer além. Não porque exige uma demanda da própria instituição, da própria organização, mas porque eu reconheço que ali é o local de graça
em que Deus me colocou. Então, na medida em que observamos as necessidades humanas e descobrimos maneiras de satisfazê-las pela criação de novos empregos, novos produtos, novos serviços, estamos criando ou recriando a cultura humana. Na posição em que a gente está, a gente contribui para a construção da cultura do nosso país, da nossa cidade, dos lugares onde a gente frequenta. Tá ok, gente? Então, a gente encerra com essa visão. O nosso trabalho é parte da formação da cultura dos locais onde a gente está. Se nós estamos firmados naquilo que é a verdade e naquilo que Deus tem proporcionado para nós, a gente consegue influenciar a cultura e assim poder levar a palavra de uma maneira santa para pessoas que talvez não conheçam a Deus. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje, obrigado pela Tua palavra, obrigado também, Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus cuidadoso e que não nos abandona, Pai. Que possamos ter uma mente renovada através da Tua palavra e que possamos ter uma noção exata, Pai, daquilo que é o Teu chamado para cada um de nós. Que o Senhor nos permita sermos efetivos naquilo que fazemos e que possamos, Senhor, levar a Tua palavra para esse mundo perdido. Abençoa-nos nesse dia e que, de fato, Senhor, tenhamos em mente que o que importa é glorificar o Teu nome e Te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém.